Olá, alunos! A partir desse momento, espero que vocês ativem o modo aula, desligando aí as redes sociais, que normalmente são bem atrativas, né? Mais atrativas do que a aula. Mas liguem o modo aula, ativem aí, coloquem no modo avião, para a gente falar um pouco sobre noção do direito constitucional, que é uma matéria muito importante do curso de vocês, para toda a área jurídica. É uma matéria bem base para todas as outras, então não importa o que você vai fazer, entrou no curso jurídico, você vai ter que ter a matéria constitucional. Você tem que entender um pouquinho da Constituição, inclusive para atuar aí numa vida prática como advogados, tá? Então é uma matéria muito, muito importante mesmo, e por isso eu peço a atenção de vocês, porque o tema ele é bem extenso, o tema ele é bem detalhado. A gente já falou sobre esse tema mais ou menos durante umas 2 aulas e ainda não finalizamos. Estamos no item de número 5 da nossa apostila, então façam sempre as anotações de vocês, tá bom? O item número 5, ele está relacionado à classificação das constituições federais, mais especificamente a classificação quanto ao conteúdo da Constituição Federal. Retomando aqui, e eu vou voltar um pouquinho na apostila, só para a gente repassar do que já falamos. Então, a gente ingressou lá no título Classificação das Constituições Federais. Então, a Constituição ela se divide em modalidades, tá? Essas modalidades são chamadas aqui de classificações. Então, eu posso classificar uma determinada Constituição com relação ao item 1, que é quanto à sua origem. Se eu for pegar lá no item 2, eu posso classificar uma Constituição com relação à sua forma. Ao item 3, eu posso classificar a Constituição Federal com relação ao seu modo de ser elaborada. Item número 4, eu posso classificar a Constituição também com relação à sua estabilidade. Estabilidade que foi o tema aí da última aula, saber como que a Constituição ela pode ser modificada, se ela pode ser modificada, tá? Se ela pode ser modificada, a maneira que essa forma se dará, a maneira que essa modificação será realizada. Lembrando que com essa apostila aqui que eu peguei para vocês, tá? Que eu mandei para vocês, ela dá o exemplo e ela sempre coloca a nossa atual Constituição, promulgada lá no dia 5/10/88. Então, ela sempre dá o exemplo aqui daquilo que a gente está utilizando hoje, que é muito importante. Inclusive, esse assunto é tão detalhado que ao final dele tem uma tabela bem resumida com relação a tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, passem as suas palavras, escrevam aí, gastem bastante folha aí do caderno de vocês, mas façam todas as anotações que acharem pertinentes para que vocês entendam ao assunto, tá? Não deixa aí perder nenhum ponto. Lembrando que, gerando dúvidas, eu estou sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. O item número 5, ele classifica a Constituição com relação ao conteúdo que ela nos traz. E o parágrafo, iniciando ele lá na página número 25, está da seguinte forma: para que a gente consiga entender a classificação das constituições quanto ao conteúdo, é fundamental que a gente deixe claro, primeiramente, o que são normas materialmente constitucionais e o que são normas formalmente constitucionais. Explicando aí o primeiro ponto que está em destaque no texto para vocês, que são as normas com a matéria constitucional. Às vezes eu troco aqui uma determinada palavra, tá? Troco o radical da palavra e já fica muito mais fácil de entender. Então, quanto à matéria constitucional, o que isso quer dizer? Normas materialmente constitucionais são aquelas cujo conteúdo é tipicamente constitucional. É dizer,
são normas que regulam os aspectos fundamentais da vida do Estado: forma de Estado, forma de governo, estrutura do Estado, organização dos poderes, tá? E dos direitos fundamentais. Essas normas materialmente constitucionais estão inseridas ou não no texto escrito da Constituição, formam a chamada Constituição Material do Estado. Aqui o que a gente tem de importante para destacar é que não há um consenso quanto à doutrina sobre quais são as normas materialmente constitucionais ou não. Então aí essas pessoas que estudam o direito, elas não chegaram aí a um consenso, né, com relação a esse estudo de quais são as normas com matéria constitucional ou não. Para você ver que o tema aí ele é bem detalhado mesmo, é bem aprofundado, que nem quem estuda esse tema há bastante tempo consegue determinar aí de uma forma consensual, né, uma linha a ser seguida pelos estudantes, pelas outras demais pessoas, tá? Ou uma linha aí que seja também objeto de estudo para uma contestação também, porque nem sempre essa parte doutrinária a gente precisa seguir. A gente também, se tivermos, se a gente tem um embasamento legal, a gente consegue contestar essa linha doutrinária que é usualmente aí aplicada com relação a cursos, que é aplicada didaticamente a vocês alunos. É inegável, contudo, que há certos assuntos, como os direitos fundamentais e a organização do Estado, que são considerados pelos principais constitucionalistas como sendo normas materialmente constitucionais. Agora, vamos fazer um comparativo, o outro lado. Falamos aqui da matéria constitucional da norma. Agora a gente vai falar da matéria formal, né, do modo formal aí dessas normas. De outro lado, nós temos aqui normas formalmente constitucionais. São todas aquelas que, independentemente do conteúdo, estão contidas em documento escrito, elaborado solenemente pelo órgão constituinte e avalia-se apenas o processo de elaboração da norma. O conteúdo não importa. Se a norma faz parte de um texto constitucional escrito e rígido, ela será formalmente constitucional. E aqui a gente tem uma observação, tá? Vou fazer a comparação aí para vocês, mas aqui antes uma observação para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que estamos falando. Um pressuposto para que uma norma seja considerada formalmente constitucional é a existência de uma Constituição rígida, alterável por procedimento mais difícil do que as demais leis. Ora, em um Estado que adota Constituição flexível, não cabe falar-se em normas formalmente constitucionais. Não há, afinal, nesse tipo de Estado, distinção entre processo legislativo de elaboração das leis e os das normas que alteram a Constituição. Em uma Constituição escrita e rígida, há normas que são apenas formalmente constitucionais e outras que são, ao mesmo tempo, materialmente e formalmente constitucionais. Você vai vendo aqui nesse ponto que você já está assustando, que você não está entendendo mais nada, mas já vou explicar para vocês. Está ficando cada vez mais difícil, tá? O tempo vai passando, vocês vão aumentando a capacidade técnica, mas o conteúdo também trazido para vocês, ele tem aí um peso maior de dificuldade, tá? Por enquanto, talvez você não tenha entendido nada, talvez você tenha entendido tudo, talvez você tenha entendido parcialmente, mas no final aqui desse texto, desse item, dessa classificação, eu vou tentar explicar aí para vocês, trazendo algum tipo de exemplo, para ver se facilita a vida aí de você, aluno. Um exemplo clássico é o artigo 242, parágrafo 2º, da própria Constituição Federal de 88. Esse artigo, ele dispõe que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal,
Por estar no texto da Constituição, esse dispositivo é inegavelmente uma norma formalmente constitucional. No entanto, o seu conteúdo não é essencial à organização do Estado, motivo pelo qual é possível afirmar que trata-se de uma norma apenas formalmente constitucional. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 3, em romano, da Constituição, também de 88, diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E esse artigo aqui, 5º, é uma norma material e formalmente constitucional. As normas formalmente constitucionais podem, portanto, ser materialmente constitucionais ou não. No último caso, a sua inserção no texto constitucional visa sublinhar a importância, dando-lhes a estabilidade que a Constituição rígida confere a todas as suas normas. Trazendo essas considerações aqui para vocês, a gente volta à classificação das constituições, que quanto ao conteúdo, ela se divide aí em Constituição material, Constituição formal, aqui que a gente está discutindo. Então, de uma forma resumida aí, o que esse item classificação quanto ao conteúdo quer nos dizer? Então, a gente tem aí a classificação quanto ao conteúdo, que é um título se dividindo em duas coisas, que são matérias constitucionais e formas constitucionais. Isso quer dizer que, se você observar uma determinada lei, um determinado artigo, a gente pode classificar, ele quanto à sua matéria e quanto à sua forma. Quanto à sua matéria, é o conteúdo que esse artigo, que essa lei traz. Quanto à sua forma, é o modo que ele nasceu, o modo que esse artigo nasceu. Então, essa matéria, ela fala de preceitos constitucionais? Se sim, então ela é uma norma, materialmente constitucional, conforme diz o texto aqui. Se o conteúdo desse artigo traz matéria constitucional, então é materialmente constitucional. Agora, por outro lado, se essa forma de nascer, de certa forma, está escrito e está estipulado aí na Constituição, então a gente consegue ter uma forma, um modo de nascer, constitucional. É um pouquinho complicado, mas o que eu quero que você defina aí. Matéria é com relação ao conteúdo. Forma é o modo como que esse artigo veio ao mundo, como que esse artigo passou a existir. Você separou essas duas coisas, já está muito mais fácil de entender quando você for fazer a leitura de um determinado artigo, de uma determinada lei. Aí aqui, continuando com a classificação, ele nos deu dois itens, que é a Constituição material, o item A, e diz da seguinte forma: Constituição material, conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal. Sob essa visão, todo e qualquer Estado é dotado de uma Constituição. Afinal, todos os Estados têm normas de organização e funcionamento, ainda que não estejam consubstanciadas em um texto escrito. Então, se você for fazer a leitura de uma determinada norma, nessa norma tiver o conteúdo lá falando de uma organização, como que o Estado se organiza, como que é o funcionamento do Estado, então a gente está diante de uma norma materialmente constitucional. É isso que exatamente o item A quer nos dizer, conjunto de normas, escritas ou não, que regulam aspectos essenciais da vida estatal. Então, se determinada norma fala de uma organização, não do Estado com relação ao Estado em si, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, mas o Estado de um modo geral, como que ele se organiza perante a sociedade,
como que ele regula aspectos da vida em sociedade. Então, se você verificar isso em determinada norma, quer dizer que ela está classificada materialmente conforme a Constituição estabelece. O item B, a Constituição formal, tá aqui entre parênteses, procedimental. É o conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independentemente de seu conteúdo. A Constituição de 88, considerada em sua totalidade, é do tipo formal, pois foi solenemente elaborada por uma Assembleia Constituinte, aqui nesse caso. Todas as normas previstas no texto da Constituição Federal de 88 são formalmente constitucionais. Então, a gente não disse, lá um pouquinho, voltando um pouquinho nas nossas aulas, que a Constituição, ela é escrita, ela não é falada. Então, se todas as leis estão escritas, automaticamente, como consequência, todas essas leis têm o caráter formal constitucional. Porque se a Constituição é escrita e todas as suas leis nasceram de uma forma escrita, então todas elas, possuem essa classificação aí quanto à sua formalidade constitucional. Então a matéria, você viu lá que determinada lei fez alguma organização no Estado. Olha, União, você é competente, por exemplo, para instituir tal tributo. Você é competente para cobrar o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Rural, nesse caso. Então, a Constituição colocou lá essa norma. União, você é responsável por cobrar, legislar, fiscalizar o ITR, que é um determinado tributo. Então, eu lendo essa norma, eu vejo que é uma forma de organização do Estado, uma organização entre União, Estado, Distrito Federal e município. Então, eu já caracterizo que e já coloco ela na classificação de matéria constitucional. Com relação à forma, de certo ponto aqui, e através, inclusive, do texto da apostila, a gente percebe que todas elas estão obedecendo às formalidades previstas na Constituição. Todas elas seguem o mesmo preceito, que são a forma escrita. Então, todas as normas, os artigos contidos lá na Constituição são formalmente constitucionais, Não fugiram essa regra aí, dessa formalidade de nascer. A gente tem agora no item de número 6, que é a classificação quanto à extensão. Esse item se refere ao quê? As constituições, elas podem ser analíticas ou sintéticas. Estamos aqui no item 6, num título que está se dividindo aí em mais 2. Então, é algo bem detalhado, Você deve fazer essa divisão aí no seu caderno de uma forma bem organizada para que você mesmo não se perca. Então, é muito importante que você descreva aí certinho qual divisão pertence a qual item, para você aí se encontrar no conteúdo que você está escrevendo. Então, quanto à extensão, ela pode ser analítica ou sintética. E o que significa analítica? As constituições analíticas, elas têm conteúdo extenso, tratando de matérias que não apenas a organização básica do Estado. Contém normas formalmente constitucionais, uma classificação puxa a outra. A Constituição de 88 é analítica, pois trata minuciosamente de certos assuntos não materialmente constitucionais. Então, o que isso significa, Essa forma analítica não materialmente constitucional. Eu não falei que uma norma materialmente constitucional, ela trata da organização do Estado? União, você faz isso. Estado, você faz isso. Município, você faz isso, certo? Só que além dessa organização do Estado, a Constituição Federal, ela também traz outros assuntos. Ela também traz outros direitos que não são só esses
de divisão estatal de competência, do que o Estado é responsável, do que a União é responsável, do que o município é responsável por fazer. Ela traz mais assuntos, certo? Um dos assuntos aí que ela traz também, inclusive foi matéria de trabalho de vocês aí no caso, foi com relação aos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais não é uma forma de organização do Estado, é uma forma de proteção para a população, uma forma de proteção para aquela pessoa que foi lesada. Essa espécie analítica, que é da qual estamos falando, de Constituição, é uma tendência do constitucionalismo contemporâneo, que busca dotar certos institutos e normas de uma proteção mais eficaz contra investidas do legislador ordinário. Ora, devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto somente poderão ser modificadas mediante processo legislativo especial. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela é analítica, porque além da forma de organizar o Estado, ela também traz outros assuntos, ela é mais completa. Temos a Constituição sintética, ela é um pouquinho mais enxuta aqui nesse caso. E essas constituições sintéticas, elas se restringem aos elementos substancialmente constitucional. É o caso da Constituição norte-americana, que possui apenas 7 artigos. O detalhamento dos direitos e deveres é deixado a cargo das leis infraconstitucionais. Então, fazendo um comparativo aí, nossa Constituição, além de todos os seus artigos, tem também as emendas constitucionais. Por quê? Porque ela é uma Constituição mais completa, então, além da forma de se auto-organizar do Estado, trata também de alguns outros direitos da população. Agora a gente tem uma Constituição sintética, que é mais concisa, ela é mais curtinha, tá? Analítica, ela é mais extensa, sintética, ela é menos extensa, é curtinha. A Constituição dos Estados Unidos da América, ela possui apenas 7 artigos. São 7 artigos de forma a se auto-organizar, uma forma de estruturar o seu governo. A partir dali, tudo o que for necessário para a população é regido, por lei infraconstitucionais. Então, a Constituição possui 7 artigos, mas pode ser aí que de lei infraconstitucional, que são aquelas que estão abaixo da Constituição, pode ser que existam muito mais do que existem aqui no Brasil, porque se a Constituição não trata de todos os assuntos, vamos precisar de bastante leis para que se satisfaça a necessidade da sociedade, ainda mais uma sociedade que se atualiza diariamente e precisa dos seus direitos atuais também acompanhando essa sociedade. A gente tem a outra classificação de número 7, que é quanto à correspondência com a realidade. Quanto à correspondência com a realidade política e social, as constituições elas se dividem em... Aqui a gente tem item A, item B e item C. Esse item, de número 7, se dividiu em mais 3, que fala com relação à realidade política e social. O item A é uma classificação quanto à correspondência com a realidade, normativa, item A. Regulam efetivamente o processo político do Estado, por corresponderem à realidade política e social. Ou seja, essa classificação aqui normativa limitam o fato, o poder. Em suma, tem valor jurídico. Os exemplos das constituições normativas são a de 1891, 1934 e 1946. Temos as constituições nominativas.
essas constituições, elas buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem realizar este objetivo por não atenderem à realidade social. São constituições prospectivas que visam um dia a sua concretização, mas que não possuem aplicabilidade. Isso se deve provavelmente ao fato de que a decisão que levou à sua promulgação foi prematura, persistindo, contudo, a esperança de que um dia a vida política corresponda ao modelo nelas fixado. Não possuem um valor jurídico, são constituições de fachada. Então, esse tipo de constituição aqui é como se ela fosse criada por um poder constituinte também, mas trazendo aí uma coisa que não está ligada à realidade. Pode ser que seja, aqui fala em prematura no texto, né? Mas pode ser que ela esteja tão à frente do seu tempo que ela não se adequa à realidade que estamos vivendo hoje. Então, pode ser que daqui a alguns anos essa Constituição nominativa passe a viger no país, mas por enquanto ela não está adequada ao tempo e à realidade da sociedade e à realidade política, tá? Não que seja uma Constituição aí ideal ou não, mas é uma Constituição que não está apta a entrar no ordenamento jurídico já de pronto. É uma ideia de Constituição. Então, por exemplo, eu posso ter lá o meu grupo ser de um partido político e dentro desse partido político, de acordo com a minha ética, de acordo com a minha moral, eu crio uma Constituição. Pode ser que mais para frente essa Constituição ela entre em vigor, porque ela foi muito boa para a sociedade. Pode ser que mais para frente essa Constituição, né, ainda não seja boa para a sociedade, não represente o caráter, né, e a personalidade da sociedade. Então, ela nunca vai entrar no ordenamento jurídico. Então, a gente já viu que a nossa Constituição de 88 já está descartada dessa classificação aqui nominativa. Temos a Constituição semântica. Essa Constituição semântica ela não tem o objetivo de regular a política do Estado. Elas visam apenas formalizar a situação existente do poder político em benefício dos seus detentores. E uma Constituição, né, as Constituições que foram semânticas são a de 1937, 1967 e 1969, bem antiga, tá? Destacando que essa classificação foi criada por Karl Lowenstein, que é um nome bem difícil aqui, tá? Embora existam controvérsias na doutrina, podemos classificar a Constituição de 88 como normativa. Então, aqui é uma parte da doutrina, né, que acredita e acompanha esse jurista, esse doutrinador. E segundo os estudos, de acordo com essa classificação que ele criou, a nossa atual Constituição ela se enquadra mais nessa parte e nessa classificação normativa do que na nominativa e também na semântica. Excluíram a nossa Constituição dessas duas classificações. Finalizando essa parte aqui, esse item 7, lembrando que a gente vai aí até o item 13. Esse restante a gente vai continuar na próxima aula, num próximo vídeo. Então, façam o acompanhamento aí de uma ordem cronológica, porque senão você vai se perder nos meus vídeos. Você vai estar lá assistindo classificação 1, 2 e 3, depois você vai pular para 7, 8 e 9, tá? Depois você vai voltar para 4, 5, 6, e aí não vai adiantar, você não vai conseguir entender o conteúdo. Então, fazendo as anotações, tirando as dúvidas de vocês sempre, que é a parte mais importante. Se cuidem aí com essa pandemia, se protejam para que a gente consiga voltar, se possível, né, à aula presencial o mais rápido possível. Se cuidem, um beijo a todos e continuem aí no próximo vídeo.